Boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma tarde, né, de meditação, mais uma... Com licença. Teve um pequeno acidente aqui. Nosso gatinho resolveu derrubar a câmera aqui. Mas, vamos lá então. Vamos voltar aqui para a nossa... Sentar aqui novamente. Então, depois de acertar a câmera ali. Então, uma grande tarde. Então, obrigado pelas pessoas que estão acompanhando essas meditações ao longo das nossas semanas. Hoje estamos fazendo num dia, né, um pouquinho diferente aí, né? Estamos fazendo numa terça-feira, que normalmente nós fazemos numa quarta-feira, né? Então, hoje a gente vai fazer essa meditação nesse dia aqui. Desculpe aí os pequenos acidentes aqui, mas vamos novamente aqui deixar mais aquietado aí o nosso companheiro aqui, que é o Steve, que é o gatinho que está nos acompanhando hoje aqui na nossa meditação. Vocês já viram ali no iniciozinho que ele saiu e deu uma voltinha. Então, como eu estava falando, hoje faremos a nossa meditação nessa terça-feira. Por quê? Porque amanhã eu tenho uma aula que eu vou ministrar numa universidade online. Então, por isso, né, que será então, nessa nossa terça-feira. Na próxima semana também será na terça e depois aí voltaremos para as quartas-feiras. Na semana passada, terminei de ler, né, o livro O Coração da Compreensão, do Thich Nhat Hanh, que falamos um pouquinho, né, sobre o que era um terceiro, né, falamos toda a história, toda a visão, né, sobre uma ótica budista do que é espiritualidade e do que é esse nosso papel, né, no nosso mundo aqui. E hoje, como eu prometi na semana passada, né, nós começaremos faremos outras leituras. Ao longo da semana eu coloquei uma questão ali no history sobre temas importantes. E um dos temas que surgiu foi o que era espiritualidade e meios para nós desenvolvermos a espiritualidade na nossa vida cotidiana. Então serão esses os temas das nossas próximas meditações, sobre espiritualidade e sobre os caminhos para a espiritualidade. Então hoje, especificamente, eu vou trabalhar com o tema espiritualidade. Então será esse tema. O que é espiritualidade em contexto mais geral? Sob uma ótica mais ocidental e uma ótica mais oriental também. Certo? Então vamos começar a nossa prática de hoje com uma meditação onde eu vou pedir que fiquem em uma posição confortável. Podem equilibrar, podem mexer um pouquinho no corpo. Então, de uma forma a ficar estável, nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. E aí, inspiramos e expiramos de forma a ter a consciência na respiração, na inspiração e na expiração. Perfeito? E vamos, então, começar a nossa prática. Inspirando conscientemente. E expirando conscientemente também.
olhos fechados. Vamos apenas sentir o nosso corpo. Procurando soltar tensões que possam existir nos olhos, na boca, no maxilar. Mantendo a boca fechada, mas afastando levemente os dentes. E vamos inspirar e expirar profundamente. Lembrando sempre que na inspiração soltamos o nosso abdômen para mais ar penetrar no nosso corpo. E na expiração soltamos este ar e vamos recolhendo suavemente o nosso abdômen. Umas 2 ou 3 vezes. E então, vamos suavemente abrir os olhos, bem suavemente. Procurando se perceber a vibração nas suas mãos. Agradecendo, né? Então as pessoas estão acompanhando, como eu falei no início, né? Hoje nós começaremos, né, um tema novo. Então fizemos essa meditação inicial. Então, se alguém gostou da meditação, é só apertar quem está no Instagram, apertar nos coraçõezinhos ali, né? Para eu perceber aqui como é que está a recepção aí, né? Então pode apertar os coraçõezinhos que eu já fico sabendo se vocês estão gostando aí dessa prática. Então hoje vamos começar dos temas, né, que foram colocados ao longo da semana. Um dos temas que foi escolhido, né, foi sobre espiritualidade, falar um pouco mais sobre a espiritualidade e sobre os meios de desenvolver a espiritualidade no nosso dia a dia. E então eu trouxe para nós conversarmos 2 livros fantásticos que me acompanham há muito tempo, né, que eu tenho lido esses livros, né, e esse aqui eu fiz umas marcações aqui, que é, primeiramente, o livro do Leonardo Boff, chamado Espiritualidade. Então, Espiritualidade, um caminho de transformação. E o outro livro, né, que é do Dalai Lama, que chama Uma Ética para o Novo Milênio. Inclusive, o Leonardo Boff cita esse livro aqui no seu livro. Então, trouxe essas 2 bases aqui para a gente olhar, né, 2 visões, né, uma visão mais oriental, né, uma visão mais focada na base do budismo, né, que é o Dalai Lama, e uma visão mais ocidental, focada como a base, né, como a formação cristã, né, do cristianismo, que é o Leonardo Boff. Então são essas duas visões aqui que eu gostaria de trazer para nós conversarmos aqui um pouquinho hoje. Então, se vocês tiverem uma questão, colocação, então, podem ir colocando ali, né, ou ao final vocês reforcem, né, que afinal tem um tempinho aí para a gente fazer um bate-papo aí, né, via Instagram e via o Facebook também. Então, o que esses 2 livros colocam sobre espiritualidade? Qual é o ponto em comum, né, que eles têm? Então, dentro desse livro aqui, tem uma frase, que talvez seja a frase mais importante, né, do livro, né, que fala assim, ó: espiritualidade é aquilo que produz em nós, ou produz dentro de nós, uma mudança. Então, espiritualidade é aquilo que produz dentro de nós uma mudança. Aquilo com que faz que nós nos tornemos melhores. Então, uma mudança, então sempre uma mudança para nos tornarmos melhores. Para nós e para os outros. Aí depois a gente vai ver essas
duas visões, né, complementares, que é a visão ocidental e a visão oriental. Então, algo que faz uma transformação interna, algo interno. Então, a espiritualidade, ela age dentro de nós, por diversos meios, diversos caminhos. Então, uma questão até que, inclusive, que o Leonardo Boff coloca aqui no livro, e o Dalai Lama também explora muito bem essa questão, é espiritualidade e religião. Ou é quem alimenta quem, né? Como é que ocorre essa união, ou até mesmo às vezes essa divisão, né, entre os dois pontos. Então, para nós entendermos o que é espiritualidade e o que é religião nesse contexto, tem uma frasinha também, né, uma forma como o Dalai Lama explica e que o Boff coloca numa frase, é mais ou menos nós entendemos como a espiritualidade é aquela fonte que vai nos promover a nossa mudança interna. Então, a espiritualidade é como uma grande fonte de água cristalina que nós vamos absorver, que nós vamos tomar. Nós vamos tomar esta água e esta água vai fazer uma mudança no nosso interior. Como ocorre, né, quando a gente toma uma água, essa água hidrata o nosso corpo. Então essa é a fonte, é o que nos alimenta. E a religião, o que é? É o cano que nos traz a água. Certo? Então essa comparação eu achei muito clara, né, para mostrar. É o quem canaliza esta água até nós. Nós podemos ir lá na fonte, tomar essa água na fonte, ou nós podemos beber essa água por meio de um cano que traz essa água. Só que, da mesma forma que o encanamento, né, traz a água até nós, né, pode ocorrer algumas mudanças no percurso. Pode ter uma fonte ali de poluição ali, que vai inserir alguma coisa no encanamento. O encanamento pode ficar um pouquinho torto, pode enferrujar, né, se forem canos mais antigos, e pode gerar algumas, vamos dizer assim, umas sujeirinhas nessa água que está sendo trazida até nós, e não é mais aquela água pura da sua fonte. Então, ela é trazida por esse cano, e esse cano pode alterar a qualidade desta água. Então, ambos colocam essa explicação. A espiritualidade em si, ela não é a religião. A religião é o meio para nós alcançarmos a espiritualidade, que muitas vezes, né, o meio trazendo formas, né? Então é a forma, então a ideia do cano, da forma que nos traz. Então a partir desse início, a gente entende que se não fizer uma transformação interna, de nada adianta, ou não é que não adianta, não é espiritualidade, ou não é caminho espiritual se não provoca uma transformação dentro de nós. Então esse que é a premissa básica para nós entendermos o que nós vamos falar a partir de agora e até como fazer essa transformação interna. Então esse livrinho aqui, embora seja um livrinho bem fininho, ele é assim de uma riqueza, de uma magistral, assim, no sentido de como ele expõe, né, para nós, né, que não somos teólogos, né, não somos, talvez tenha algum teólogo, né, assistindo aqui, mas para mim, que eu não sou teólogo, eu sou um cientista social aplicado. Então, a minha formação é nas ciências sociais aplicadas. Mas eu bebo de várias fontes, e uma das fontes que eu bebo é na fonte da espiritualidade. Então, eu trago esse conhecimento por meu fazer profissional, que é dentro da área, né, de gestão, da área da administração, que é uma área ligada às ciências sociais aplicadas. Então, eu não me considero, não é que eu não considero, eu não sou teólogo, não sou alguém que estuda a origem ou que fez uma formação em teologia. Não, eu fiz uma formação em administração, em gestão, tanto na graduação, no mestrado, no doutorado, que é uma ciência social aplicada. Então, trazendo isso para a nossa realidade, por exemplo, a minha realidade de cientista social aplicado, tem muitas informações relevantes aqui. Então, a primeira é essa, né? Então, a espiritualidade, né, como sendo essa mudança, né, que ocorre dentro de nós,
E ele faz, né, claramente essa distinção entre o que vem a ser a espiritualidade e por que muitas vezes a religião esquece a espiritualidade. Então, Leonardo Boff coloca nesse livro aqui essa importância, que a religião não deve esquecer a espiritualidade. Ela não deve se apegar a poderes, se apegar a... pode ser... Ela tem um lado político, inclusive o Boff coloca aqui, né, que Jesus, né, tinha, né, o seu lado político no sentido de comunicação, de diálogo, mas ela não pode ser um instrumento de manipulação. Ela não pode ser um instrumento de não abrir ou não melhorar as pessoas de forma, né, no seu interior. Então, ele afirma, né, que aqui algumas questões, né, relacionadas a essa questão, né, que a religião às vezes pode esquecer a política. Inclusive ele coloca assim, ó, então, ao contrário, né, ele fala que muitas vezes, né, o resultado, né, que muitos criadores, né, ou muitos fundadores dos caminhos espirituais, né, como Buda, Isaías, Jesus Cristo, São Paulo, né, ou Gandhi, Martin Luther King, né, John Elder Câmara e outros, eles são pessoas profundamente carismáticas que entraram ou mergulharam nessa forma extraordinária do mistério do ser. Tiveram e testemunharam o encontro com essa realidade íntima. E passaram isso. Só que muitas vezes isso pode, né, ter sido mal compreendido ou até mesmo alterado. Então, nesse livro, ele coloca até como é a visão, né, uma visão oriental e ocidental, ele coloca numa visão ocidental, né, baseada no cristianismo, que a questão da espiritualidade proposta por Jesus era uma espiritualidade para criar um reino. Mas só que o reino não era o reino como se imaginava, né, com poderes, e sim um reino interno onde cada um, né, poderia ter esse reino, ser esse reino, né, ser o rei de si mesmo, ter essa mudança. E ao contrário disso, então, ao contrário desse reino proposto por Jesus, surge então o quê? A igreja. Então, essa é a colocação que ele coloca aqui. E aí então ele traz um pouquinho essa ideia. Então, qual é a diferença básica entre a visão espiritual ocidental e a visão espiritual oriental? Então, aqui um ponto bem importante, né, para a gente entender essa questão, que é que não são visões antagônicas, elas são visões complementares. São duas formas de se ver a espiritualidade olhando de perspectiva diferente. Mas não existe uma melhor, não existe uma pior. Existem formas, existem maneiras de se ver. E então, qual é a maneira? Então, a maneira que a visão, né, ocidental coloca que existe um caminho de comunhão pessoal com Deus que inclui o todo. Então, um caminho de comunhão pessoal com Deus que inclui o todo. E já na visão oriental, existe um caminho de comunhão com o todo que inclui Deus. Então, essa é a diferença básica entre as duas visões da espiritualidade. Então, a visão ocidental é um caminho em direção, um caminho pessoal, de contato, de diálogo com um ser superior, né, com uma energia superior, que aqui no caso está se colocando como a palavra Deus, né, que nesse caminho com Deus se descobre o todo. E na visão oriental é uma relação com o todo, e nesse caminho de se relacionar com o todo se descobre essa energia superior, que no caso aqui está se colocando como Deus. Então, nas nossas leituras anteriores, até a semana passada, eu estava lendo um texto de Thich Nhat Hanh que tem uma visão oriental, da espiritualidade oriental.
E qual é o principal ponto que o Thich Nhat Hanh coloca no seu livro? É o interser. A nossa capacidade de nos reconhecermos como parte de um todo. E neste caminho, nesta relação com o todo, nós descobrimos este todo, nós descobrimos este grande elemento que nos une. Então, as duas formas. E novamente ressaltando, não são visões antagônicas, são visões diferentes. As duas visões têm, né, como objetivo fazer mudanças interiores, mudanças no nosso ser. Então esse ponto, né, ou esse caminho, né, dado pelo Ocidente, né, é de fazer essa comunhão com o Deus, e a partir daí descobrir o todo. Então ele coloca muito, né, isso desses vários caminhos, inclusive ele fala várias passagens, né, de vários mestres espirituais, né, claro, baseado nas palavras de Jesus, mas ele coloca São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, que são pessoas, que são santos, e inclusive Teilhard de Chardin também, ele coloca aqui, teólogos, né, que promovem isso, né, de colocar o seu contato. Inclusive ele cita aqui, né, numa passagem aqui, né, de Santa Teresa d'Ávila, que diz assim, vivo já fora de mim, depois que morro de amor, porque vivo no Senhor, que me quis para si quando dei o coração, coloquei nele esse letreiro, que morro porque não morro. Então essa visão, essa relação individual com esse Senhor, com esse Deus. Então esse exemplificando então um pouquinho do que coloca. E aí Teilhard de Chardin, que é um místico francês, teólogo muito citado e muito estudado, né? Um místico e cientista também moderno, né? Ele chamava isso de um meio divino, né? Que nós estamos dentro de Deus e nunca saímos de Deus, né? E Deus não sai de nós. Então essa é a visão né, ocidental. E a visão oriental, então, é essa de eu me relacionar com esse todo e encontrar nesse todo a energia, né, que me move. Né? Então aqui não, uma frase que ele coloca aqui, né, quando o mestre yogi pergunta quem és tu, ele aponta para o universo e responde: tu és tudo isto. Nós somos toda esta realidade. Somos parte e parcela do todo. Então nós somos o todo. Então é isso. Então a grande questão, o caminho errático, né, que nós seguimos é quando nós nos desconectamos desse todo e não percebemos, né, que somos parte, que somos, né, esse todo. Né? Então perder a memória que se é parte do todo. Né? Então isso que é, então esquecer esse elo, então esse que é a falta de nós seguirmos um caminho espiritual. E aí, né, o Leonardo Boff cita, né, também, cita principalmente esse livro, né, que é o livro do Dalai Lama, Uma Ética para o Novo Milênio, colocando esses caminhos. Né, então, o autor fala muito, né, desse caminho de nós sentirmos o todo, né, sentirmos o todo em cada parte que nós olhamos. E é importante também ressaltar assim, dentro desse caminho espiritual, então falando um pouquinho sobre o cristianismo, sobre o budismo, né, principalmente aqui ouvindo do Dalai Lama, é importante também a gente trazer as visões também, as visões da espiritualidade sob uma ótica das religiões ou da espiritualidade afro-brasileira. Então, que também ela se aproxima muito dessa visão, né, que coloquei aqui, posta, né, pelo Boff, que é uma visão oriental, né, de sentir-se o todo, a energia do todo.
o axé. Então o que é o axé? O axé, né, antes de virar ritmo, música, dança, né, antes de ter sido cooptado, né, pelas bandas de axé, o axé é essa energia. Então o axé é essa energia que nos preenche, né, que é o chi, o ki, né, que é essa energia que o reiki, então aquele ki do reiki é esse axé que as religiões afro-brasileiras, as místicas, a espiritualidade afro-brasileira coloca também. Então, de perceber-se como um todo. E aí o que tem? Tem os elementos que trazem um todo. Então esse também é um ponto importante de ressaltar para nós trazermos também para a nossa realidade aqui, né, do Brasil, de um país multi-espiritual nesse sentido. Então esses pontos são importantes para a gente entender, né, e principalmente, né, que um ponto, né, que qualquer tradição espiritual ou qualquer religião, ela deve se pôr a serviço da espiritualidade e não ao contrário. Não a espiritualidade ser um meio de manipulação de uma religião ou de um movimento, ou de uma tradição espiritual. Não. Ela deve, né, servir, né? Ela deve ser o elemento que vai, né, servir, né, como caminho. Então, de novo, aquela ideia do cano. O cano que traz esse alimento, essa água límpida para nós. Então, quanto mais límpido, quanto mais reto, quanto mais claro, quanto mais amplo for este cano, melhor será a qualidade da água que chega até nós. Então, esta é uma das grandes lições que esse livro aqui do Leonard Boff traz, né? É que a espiritualidade então aqui uma frasinha aqui, a espiritualidade tem a ver com a experiência e não com a doutrina, não com os dogmas, não com os ritos e nem com as celebrações, que são apenas caminhos institucionais capazes de nos ajudar a alcançá-la, mas que são posteriores a ela. Nasceram da espiritualidade e podem até conter, mas não são a espiritualidade. De novo, ele coloca a expressão que ele usou lá no início do livro. É a água canalizada, não a fonte de água cristalina. E ele coloca, é grandioso quando a religião ou determinado caminho espiritual consegue, de fato, canalizar a experiência espiritual e nos levar continuamente a beber da fonte. Então esse que é o caminho, de beber da fonte. E é o que a gente vai procurar trabalhar nas próximas lives aí, né, de caminhos, né, para nós bebermos, né, dessas fontes aí maravilhosas que existem aí. E, né, então, uma finalização assim, do livro aqui, ele coloca bastante essa questão assim, que a espiritualidade não é, então, de novo ele afirma, que a espiritualidade não é monopólio das religiões, nem dos caminhos espirituais codificados. A espiritualidade é uma dimensão de cada ser humano. Essa dimensão espiritual que cada um de nós tem e se revela pela capacidade de diálogo consigo mesmo e com o próprio coração. E como é que se traduz isto no nosso dia a dia? Traduz-se pelo amor, pela sensibilidade, traduz-se pela compaixão, traduz-se pela escuta do outro, traduz-se pela responsabilidade e pelo cuidado com atitude, pela responsabilidade e pelo cuidado como atitudes fundamentais. Então a espiritualidade, ela alimenta, né, um sentido mais profundo de valores pelos quais vale sacrificar tempo, energia, e no limite a própria vida. Então é essa a questão. Então entender que esse lado da espiritualidade tem esse lado imanente e esse lado transcendente. Então esse lado que são as modificações que ocorrem em nós e o reflexo disto no nosso meio. Então não é, de novo trazendo aqui, espiritualidade não é meditar 20 horas por dia. Espiritualidade não é rezar todo dia, não é ir na igreja todo dia. Se isso não faz a transformação interna,
não é espiritualidade. Então, são caminhos espirituais. A meditação é um caminho para nós alcançarmos essa mudança interna e, consequentemente, impactar no nosso meio. Então, esse que é o grande recado, né, de hoje, assim, sobre o que, né, foi pedido ao longo da semana para nós, para eu trazer aqui para nós debatermos. E como indicação, né, dos dois livros, esse livro, A Ética, uma ética para o novo milênio, né, um livro muito fantástico, ele me ajudou muito em vários momentos, e esse livro aqui, né, do nosso querido Leonardo Boff, que também faz um apanhado, né, de várias visões, inclusive, né, um diálogo com o Dalai Lama. Certo? Então vamos fazer mais uma prática de meditação e depois vamos abrir aí para conversas, bate-papo aí, saber o que vocês acharam aí desses textos aqui, se faz sentido, não faz sentido, se realmente tem um impacto, se não tem, se vocês dizem que não é nada disso, se tem uma outra visão. Então, depois da nossa meditaçãozinha aqui, nós vamos trabalhar em cima disso. Então, na meditação inicial, eu trabalhei com o chakra do coração e trabalhei com o chakra da comunicação, né? Para quê? Para nós gerarmos a intenção e colocarmos para fora. E agora nós vamos trabalhar com 2 outros chakras, que é o terceiro olho aqui, né, da intuição e imaginação, e o nosso chakra coronário para entendermos, para processarmos isso que foi colocado aqui e trazermos isso, né, para a nossa conexão com o todo. Ok? Então, de novo, vamos sentar, fechar os olhos, respirar profundamente e deixar este som chegar até nós.
sentindo a nossa presença, sentindo nosso contato com a cadeira, com a almofada, sentindo a temperatura do ar. Lentamente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos fazer um pequeno movimento, deixa eu espreguiçar. Vamos conversar um pouquinho para mais próximo aqui. Aqui então, vamos ficar aqui um pouquinho mais próximos aqui. Assim. Vamos tirar aqui para aqui, então vamos ver aqui. Maria Amália, Sara, Malu, Patrícia, salve aqui no Face e aqui no Instagram. Viviana, Sagrada Sinfonia, Esther, Duda, aqui está aqui, Ariane, somos parte, precisamos internalizar isto, entender que não somos seres superiores. Então, colocação ali da Ariane, lá de Florianópolis, então é isso. Então, as grandes colocações, né, de hoje versam sobre isso, né, que nós somos parte, né, nós não somos maiores, né, nem menores, né, nós somos parte, nós somos este todo aí que nós estamos inseridos aí. Então eu gostaria assim, de dar uma dialogada, né, se por acaso tem alguém aí que está querendo conversar aqui pelo Instagram, né, pode entrar aí ao vivo, né, se quiser, né, aqui, né, a Vicky aqui entrou também agora aqui, né, não, a Vicky entrou aqui, deixa eu dar uma acenada aqui para ela. Então, se alguém quiser fazer um comentário, né, sobre o que foi colocado aqui, por favor, né, por gentileza, coloquem as suas colocações aqui, as suas dúvidas, questões, ou até mesmo, né, algo que vocês acreditem que não é bem assim, ou se tem uma outra visão do que foi colocado aqui. Eu gostaria de deixar aí aberto para a gente conversar. Temos uns 10 minutinhos, né? Deixa eu ver aqui se mais alguém colocou aqui. Oh, Ed Carlos Damascena, né? Quanto tempo aí não vi o amigo, né? Grace, Cher também aqui. Ângela, né? Também pessoas muito queridas aí da caminhada, né? Alguns alunos, né? A Lucinda, né? Lá de Santa Catarina também, né? Som de Cristal, né? O grande Luiz Pontes aí, né? Que é um dos fornecedores dessas maravilhas dos sons de cristal aí que eu uso, né? Muitos deles foram adquiridos, né? com o Luiz, né? Som de cristal. Então aqui, né? A Lua Amaral aqui, que maravilha, né? A Lua também. O Thiago, oh, que maravilha aí o Thiago Taton aí, né? Acompanhando a nossa live, né? Fico muito honrado aí com a presença do Thiago aí também, que é um dos grandes instrutores, né, e grandes professores aí de meditação aqui no Brasil, né? Diria também que no mundo, né? Ele foi meu professor no curso de psicologia positiva, né, na cadeira sobre mindfulness, né? Ele foi também meu instrutor e já fizemos alguns trabalhos juntos aí, né? Então vamos ver aqui se tem alguma questão aí que vocês tenham colocado aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu não... Aqui. Então, Bibiana, vamos ver aqui. Ó. Olá, vocês. Bibiana está? Ah, não, Bibiana acho que
Já não está mais. Ah, Buraco da Lua, perdi seu comentário, foi ótimo fazer prática na varanda, né, na cabana oeste, lá no Buraco da Lua, né, maravilhoso. Para quem não conhece, é um sítio, né, que é ali perto de Taquara, Buraco da Lua, né, é maravilhoso, que eu já fui lá, estou fazendo alguns eventos para fazer lá, né, no próximo. A Ariane colocou ali que som maravilhoso, né, profundo, promove um relaxamento, assim. Então a ideia dessa, quando nós escutamos esse som ele faz, né, a gente consegue entrar num estado de relaxamento, mas um relaxamento que não é um relaxamento que necessariamente nos leve ao sono. Aí está a grande diferença, né, entre técnicas de relaxamento e técnicas de meditação. Então, a meditação ela relaxa, mas ao mesmo tempo a gente fica consciente, né, fica percebendo o que está ocorrendo ao nosso redor. Acho que essa que é a ideia, né? A Juliana ali, né? Então, coloca que a meditação é um caminho para a espiritualidade, bem como a religião, né? Não deve ser usada para influenciar massas politicamente, perfeitamente. Então, sempre a gente tem que entender assim que são ferramentas, são caminhos, né? E assim como um instrumento, né? Pode ser usado de diferentes maneiras. Pode ser usado para o bem, como a comunicação, por exemplo. A gente pega todas as ferramentas que a gente tem de comunicação, ferramentas de marketing, pode ser usado por uma finalidade ou por outra. Da mesma forma, né, tanto né, os conhecimentos espirituais como as práticas espirituais podem ser também meios né, de conduzir, de manipular as pessoas né, de diversas maneiras, né, então, politicamente, socialmente. Então, com os caminhos aí que o Leonardo Boff coloca aqui, né, que ele fala aqui, né, que é o quando a, a religião né, esquece da espiritualidade. Esse capítulo aqui. Esse capítulo aqui, então, capítulo 4 do livro do Leonardo Boff. Então, quando a religião esquece da espiritualidade. Então, esse que é o ponto importante aí, né? Então, de entender que não é, ou não deveria ser, elementos de manipulação, elementos de condução, né? Sim, elementos de transcendência, de clarear e de melhorar, né? De dar caminhos para que nós sigamos em direção ao nosso florescer. Então, uma expressão que vem da psicologia positiva era nosso florescer. Então, essa ideia. Só que, claro, muitas vezes então, é aquilo fazendo analogia do cano. Né? Então, às vezes entra uma sujeirinha aqui ou tem algum vazamento e a espiritualidade começa a vazar e não chega no seu força, com a sua força, no destino final lá e não acaba não é, saciar a nossa sede. Andréa Siqueira também, que bom, né? Estamos conectados aqui também, André, maravilha, né? Estarmos nessa conversa aqui. Então nos próximos capítulos aí, né, das nossas meditações. Então, na próxima semana será também na nossa na terça-feira, em função de aulas que eu estou dando online para uma universidade, uma aula sobre inteligência espiritual, muito legal, dentro do curso de inteligência emocional. Estou dando um módulo de inteligência espiritual, né, na universidade aqui no Rio Grande do Sul. Então, devido a essa aula, né, que vai ser na quarta-feira, a nossa meditação na semana que vem será também na terça-feira. Eu agradeço também a Ângela ali, que estava comparando ali. E te digo, Ângela, não é um tempo doado, é um tempo compartilhado. Né? Eu percebo muito com essa troca de vocês, esse carinho de vocês aí, cada um que está assistindo ali. Lu, Farion também ali, né, que acompanha os trabalhos presencialmente, né, e hoje acompanhando aí virtualmente, né, nas próximas também, possivelmente, né, nós voltarmos às reuniões presenciais. Então, pessoal, eu agradeço né, então, todo o carinho aí que vocês passam aí por meio dos coraçõezinhos que vocês apertam ali, né, por meio das palavras também. E agradeço, né, então, eu vou olhar um pouquinho para o Instagram aqui, um pouquinho para o Facebook aqui. Agradeço quem está acompanhando
convido então para as próximas práticas de meditação. Também provavelmente eu vou fazer algumas outras atividades aí, mas aí por meio das minhas mídias aí, das redes sociais, vocês podem ficar sabendo, né, das atividades que eu vou colocar, mas é sempre um grande prazer de compartilhar, de estar aqui, de falar, de trazer as palavras desse sábio. Então, no ano passado trabalhamos, né, eu indiquei esse livro para o Chico, e também acompanhar aí, vocês estão acompanhando. A Morgana, né, Morgana Hoffman, também muito bom tema abordado hoje, obrigado, Morgana. E então, nas próximas semanas, nós vamos ver caminhos práticos para fazer o quê? Fazer o que o Leonardo Boff coloca aqui, bem no iníciozinho aqui, que é esta transformação, aquela mudança que ocorre dentro de nós. A verdade é aquilo que produz dentro de nós uma mudança. Então, como é que a gente faz essa mudança? Já vou... Aí, ó, tem aqui um spoiler aí, ó. Autocompaixão. Compaixão e autocompaixão. Spoiler aí para a gente, próxima semana aí, o que vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar um pouquinho isso, sobre compaixão, autocompaixão, formas de desenvolver isso. Pessoal, obrigado. Um grande beijo para todos e